Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo e bom, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Este Pai que constantemente nos oferta oportunidades no corpo físico, oportunidades para crescermos espiritualmente. Então é por isto que constantemente precisamos agradecer a Deus nosso Pai. Agradecermos por Ele ter nos enviado Jesus de Nazaré há 2000 anos para exemplificar estes belíssimos ensinamentos que estudamos constantemente. Então é por isto que constantemente agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus e juntos colocarmos em prática estes belíssimos ensinamentos, juntos realizarmos este trabalho de semeadura. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de todos vocês através dos comentários, dos compartilhamentos, levando a outros irmãos de jornada a luz do Evangelho do Cristo. Então hoje, aqui nos encontramos em nome de Jesus para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos deste belíssimo livro, Palavras de Vida Eterna, que é composto por 180 capítulos. Hoje estudaremos o capítulo de número 57, que tem como título Jesus e Paz. Então aqui Emmanuel trouxe belíssimas reflexões acerca de Jesus e a paz de Jesus, que é bem diferente, completamente diferente da paz do mundo. A paz com o Cristo, ela é muito diferente do que a paz que nós buscamos e encontramos aqui no mundo. Mas antes de começarmos estas belíssimas reflexões com Emmanuel, Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Kardec e com os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. O livro tem como título Pai, perdoa-lhes. E o capítulo também é o de número 57, que tem como título Se Não Estivesses. Belíssimas reflexões de Irmão José, quando ele nos diz o seguinte: se não estivesses interessado em acertar mais e errar menos, prestemos atenção na sequência desses ensinamentos de Irmão José. Então ele nos fala, se não estivesse, se você, se eu, se cada um de nós não estivéssemos constantemente interessados em acertar mais e errar menos, se não estivéssemos cogitando de nossa melhoria íntima, se não estivéssemos dedicando
a uma causa em prol da humanidade, se não estivéssemos constantemente fugindo da vulgaridade que é habitual em cada um de nós, se não estivéssemos constantemente combatendo em nós mesmos certas tendências negativas, e ainda ele acrescenta, se nós não estivéssemos nos esforçando constantemente para nos esmerarmos no cumprimento do dever cotidiano, se não estivéssemos consagrando-nos ao esforço do perdão incondicional, então aqui ele nos chama atenção em relação ao perdão incondicional, se nós não estivéssemos constantemente perseverando nas tarefas do ideal que nós abraçamos em nossa jornada evolutiva, com certeza a nossa vida seria bem diferente. Por último, ele diz, se nós não estivéssemos cedendo parcela de nosso tempo aos semelhantes no trabalho de fraternidade, sem sombra de dúvida, conforme ele encerra estes belíssimos ensinamentos, sem sombra de dúvida que a nossa vida seria bem mais fácil. Então ele diz, se não estivéssemos, enfim, procurando viver de acordo com os ditames da própria consciência, é provável que as tuas lutas, que as nossas lutas fossem bem menores do que são. Mas, por outro lado, é certo que não experimentaríamos tal paz no coração. Então, aqui, este capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, ele encaixa perfeitamente também no outro capítulo que estudaremos na sequência do livro Palavras de Vida Eterna, a paz com Jesus. Então, ele nos fala sobre este esforço constante para acertar mais e errar menos, a nossa melhoria íntima, o nosso trabalho em prol da humanidade, o nosso esforço para fugirmos constantemente da vulgaridade aqui do mundo, aquele esforço constante para combatermos em nós as tendências negativas, conforme a doutrina espírita nos mostra, aquele esforço constante para cumprirmos o nosso dever, aquele esforço constante para consagrarmos-nos no trabalho incondicional do perdão, aquela perseverança constante nas tarefas de ideal do cristianismo, aquele trabalho constante, cedendo constantemente uma parte do nosso tempo em benefício do nosso semelhante, sem sombra de dúvida, conforme irmão José nos chama a atenção, se não estivéssemos fazendo tudo isto, nos esforçando constantemente para realizarmos tudo isto em nós, sem sombra de dúvida, que as nossas lutas aqui na Terra, elas seriam bem menores. No entanto, sem sombra de dúvida, concordo plenamente com o irmão José, sem sombra de dúvida, que nós não alcançaríamos a nossa paz de consciência. Então, é preciso trabalhar constantemente, é preciso esforço constante para alcançarmos a paz de consciência, a paz com Cristo. Porque Jesus, quando ele foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus nos respondeu da seguinte maneira, conforme nós já sabemos, fazei esforços. Então Jesus nos disse de uma forma muito clara que aquela chamada salvação ou iluminação espiritual nós não alcançaremos através da lei do menor esforço ou do nenhum esforço, mas sim através de muito esforço, esforço constante para e pela nossa transformação. Então aqui nós fechamos aqui este parêntese no início das nossas reflexões com o irmão José e Carlos Bacelli, para começarmos as nossas reflexões com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier.
Porque neste capítulo de número 57 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus. Anotação de João Evangelista, no capítulo 14, no versículo de número 27, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-lo dou como o mundo a dá. Então aqui Jesus nos chamou a atenção que a paz dele, a paz com ele, é muito diferente da paz que o mundo nos oferece. Então prestemos atenção nas reflexões, nas explicações de Emmanuel, trazendo esta diferenciação entre a paz do Cristo ou a paz com Cristo e a paz do mundo ou a paz com o mundo aqui onde nós nos encontramos, materialmente falando. Então Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que, via de regra, quando nós falamos em paz aqui no mundo, significa, e via de regra na prática, significa preguiça. É aquela lei do menor esforço, braços cruzados, eu não te prejudico, eu não piso no seu calo, assim como você também não me prejudica, cada um fica quieto no seu canto e a vida segue normal, ou aquilo que nós achamos que fosse uma normalidade. Mas a paz com Cristo é muito diferente desta preguiça. Então aqui ele nos chama a atenção que a paz do Espírito é serviço renovador. Então aqui ele nos chama a atenção que a paz do mundo é preguiça, ao passo que a paz do Espírito, a paz com o Cristo, é serviço renovador constantemente, conforme acabamos de refletir nas palavras de irmão José, aquele trabalho constante de transformação que em muitas situações nos trazem dificuldades na nossa trajetória. Então aqui Emmanuel nos fala que a primeira é inutilidade, ou seja, a paz do mundo, aquela paz preguiçosa, é uma paz inútil, ao passo que a segunda, a paz do Espírito, a paz de consciência, a paz com Cristo, é proveito constante. Então aquela paz com Cristo, aquela paz através das dificuldades constantes, vencidas constantemente, sem sombra de dúvida, que é este proveito constante na nossa transformação. E aí Emmanuel nos chama a atenção da seguinte maneira: vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lembremos da questão que citamos no início da nossa fala, a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou a espiritualidade, qual foi o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade. E prestemos atenção que Kardec usou a palavra o tipo, não desqualificando Jesus, não diminuindo Jesus, mas dando-lhe uma tipagem espiritual. Qual foi o tipo, qual foi a qualificação de espírito mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade? Então, os espíritos amigos nos responderam com uma única palavra: Jesus. Então, Jesus é o guia, Jesus é o modelo. Então, que possamos modelar Jesus na nossa vida, conforme Emmanuel nos fala aqui, vejamos o exemplo de Jesus. Então, é preciso que nós modelemos Jesus na nossa vida e que realmente ele seja aquele guia a ser seguido e obedecido por todos nós. Porque quando nós nos encontramos aqui na Terra, nós temos Jesus como guia, conforme os espíritos amigos nos falam,
que via de regra, quando nós precisamos de um guia, é porque nós estamos em um local que nós não conhecemos. Então, quando você vai visitar uma cidade, um país que você não conhece, hoje nem tanto, porque hoje nós temos o auxílio da tecnologia, o GPS que nos auxiliam muito, mas ainda muitos de nós, quando vamos visitar um local desconhecido, nós buscamos a ajuda de um guia, porque não sabemos para onde nos direcionarmos naquele ambiente completamente estranho para nós. Assim somos nós aqui na Terra. Nós temos esse GPS, Jesus de Nazaré, que é o guia, que está nos mostrando há 2000 anos o caminho de retorno ao Pai. Então Jesus é este guia, Jesus é este modelo que precisamos para a nossa vida. Os exemplos de Jesus nós precisamos trazer para a nossa vida na prática cotidiana. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que lares humanos negaram-lhe o berço. Então lares humanos, quando Jesus veio à Terra, negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Mesmo ele tendo sido renegado na sua vinda à Terra, não encontrou um lar para ele nascer, mas mesmo assim ele não ficou revoltado com ninguém, ele continuou em paz ali na estrebaria, na natureza, junto com os animais, junto com José e Maria. Para ele já era o suficiente, ele estava em paz. E aí ele diz ainda, Emmanuel, Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. E com isso, Jesus se revoltou contra Herodes? Jesus se revoltou contra as autoridades constituídas daquela época pela perseguição a uma criança com 3 anos de idade e aos seus pais? E ele diz o seguinte, Jesus, porém, não se revoltou contra Herodes. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Então Jesus sofreu tranquilo, sem revolta nenhuma, a imposição das circunstâncias. E ainda Emmanuel nos lembra, mais uma vez, que Jesus, negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Ou seja, a elite de Jerusalém não deu moral para Jesus, não quis ouvi-lo. Com isto, ele não se revoltou contra as pessoas, ele não se revoltou contra os doutores da lei daquela época, ele se refugiou feliz no ambiente que ele mais gostava, que era entre aqueles mais pequeninos, os pescadores, nas barcas pobres da Galileia. E ainda Emmanuel nos lembra que, amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuísticos de teu tempo. Contudo, jamais deixou por isto de exercer imperturbável o ministério do amor. Então aqui ele nos chama a atenção que Jesus ele esteve aqui no mundo amando e servindo constantemente, mesmo recebendo os golpes da astúcia daqueles letrados daquela época. Ele jamais deixou por isto de exercer de forma imperturbável o seu ministério de amor, exemplificando para todos nós a única religião que ele deixou para nós aqui na Terra, a religião do amor. E Emmanuel ainda segue dizendo que Jesus, abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Ele não se revoltou contra as autoridades, ele não se revoltou contra os amigos que o abandonaram, ele se entregou serenamente
à prisão que ele tinha certeza que era injusta. E ainda Emmanuel acrescenta que, sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação. E com isto Jesus se revoltou contra a população daquela época, contra o povo daquela época, que o abandonou, que o julgou também? De forma alguma. Sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel nos fala aqui, ele voltou da morte, ou seja, ressuscitou no terceiro dia, conforme nós encontramos nos registros evangélicos, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Então Jesus voltou, ou seja, ressuscitou, mostrando o poder da vida sobre a morte, mostrando que a morte verdadeiramente não existe, que só existe para Deus a vida plena e em abundância. Mas ele voltou aureolado de forma sublime para fortalecer os companheiros de jornada que ficaram acovardados e também ajudar até os próprios verdugos, porque Jesus voltou também para auxiliar Judas Iscariotes, para auxiliar outros verdugos daquela época, mas em especial o próprio Judas. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo ainda o seguinte: recorda sim o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Então aqui Emmanuel nos chama atenção para nós não procurarmos fora da nossa consciência, aquela consciência tranquila do nosso dever plenamente cumprido. Não procuremos esta paz fora disso, não procuremos a paz no mundo exterior, mas sim, conforme ele nos fala aqui, neste dever retamente cumprido, ainda mesmo que isto te custe o sacrifício supremo. Então é por isso que Emmanuel nos fala esta frase completa e tão correta e profunda, nos dizendo da seguinte maneira: recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Você não encontrará, eu não encontrarei segurança íntima fora do dever retamente cumprido, ainda mesmo que isto nos custe, ainda mesmo que isso nos custe o sacrifício supremo. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas e profundas reflexões nos dizendo o seguinte: a paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia. Esta é a paz do mundo, conforme ele nos diz. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Qual é a paz que você está buscando? Qual é a paz que eu estou buscando? Eu estou buscando esta paz do descanso cadavérico aqui no mundo? Ou eu estou buscando essa paz do Cristo, que é serviço constante, incessante, do bem e no bem, em permanente ascensão? Sem sombra de dúvida que é preciso refletirmos sobre isto e colocarmos mãos à obra. Qual é a paz que eu estou procurando? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Reflitamos, meus irmãos e irmãs, e que possamos seguir adiante, aprendendo constantemente com Jesus de Nazaré, com Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, com Chico Xavier, com Joana de Ângeles e tantos outros espíritos amigos, mas colocando em prática estes ensinamentos de Jesus de Nazaré nas nossas menores atitudes do dia a dia. Nós sabemos que precisamos começar
pelas menores atitudes, pelas menores tarefas, para irmos aos poucos nos qualificando para as maiores tarefas. E um dia, sem sombra de dúvida, que estaremos qualificados por meio do esforço próprio, o esforço pessoal e constante. Um dia estaremos qualificados, assim como Jesus nos disse, um dia vós tereis condições de fazer tudo o que eu faço e muito mais, ou seja, um dia nós estaremos qualificados para governarmos mundos, assim como Jesus governa o nosso orbe terrestre, desde quando ele se desprendeu do Sol, há 13, 14 bilhões de anos, Jesus está no comando. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por esta belíssima oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos juntos, em nome do Senhor Jesus, realizando estas reflexões. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em ouvir-me, porque assim, emprestando os seus ouvidos às suas visões, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos. E tenho certeza que o mais necessitado de todos estes que aqui se encontram sou eu mesmo. Exatamente por isto que estou realizando constantemente em parceria com outros irmãos, estamos realizando este trabalho de semeadura do Evangelho de Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal com Jesus de Nazaré.